Eu continuei trabalhando na gráfica por 8 anos e depois dos 4 primeiros anos eu já comecei a prestar alguns serviços por fora, não só pela gráfica, mas também por conta própria. E foi graças justamente a esses atendimentos fora da gráfica que eu fazia trabalhando pela gráfica que eu pude começar como professor de informática na Microlins da minha cidade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência como professor, como ela foi importante para eu me desenvolver como profissional, não só no meio criativo, mas também de maneira geral. Isso mudou bastante a minha vida. E se você perdeu os vídeos anteriores, tá? Saiba que esse vídeo aqui faz parte de uma série. O link para a playlist fica aqui na descrição, acompanha porque vale a pena. Eu estou falando sobre o que eu aprendi em cada um dos empregos que eu passei durante a minha vida. Antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de conferir aqui embaixo o link para os meus cursos lá na Suite Criativa. Tem curso de Corel, Illustrator, Photoshop, InDesign. Venha aprender comigo de verdade como fazer os aplicativos trabalharem para você e não o contrário. Bom, então aconteceu assim, a gráfica tinha vários clientes e dentre esses clientes estava justamente a Microlins lá de Barcarena, que é a cidade onde eu trabalhava. E a Microlins, como qualquer outro cliente, geralmente pedia as coisas em cima da hora, precisava resolver tudo de um dia para o outro e muitas das vezes isso acabava acontecendo, a necessidade acabava surgindo depois do horário de trabalho. Aí não tinha outra, eu tinha que me deslocar da gráfica depois do expediente para ir atender o cliente lá na empresa dele. O que basicamente acontecia? A Microlins é uma franquia, não é? Então ela funciona como uma filial que tem uma central que compartilha com essas filiais as suas campanhas, os seus produtos de comunicação e assim por diante. Então a Microlins recebia os cartazes, panfletos, enfim, um material promocional e eventualmente eles precisavam mudar alguma informação, seja uma informação de preço, endereço, alguma coisa do tipo, para lançar essa campanha na mesma semana, algumas vezes até no mesmo dia ou no dia anterior. E aí, como eles precisavam de alguém para fazer essas modificações, a gráfica era acionada e eu acabava tendo que ir até a empresa para fazer a modificação do cliente de maneira mais rápida, porque muitas vezes ele fazia esse contato depois do horário e muitas das vezes já falava diretamente comigo. E nesses contatos, sempre que eu ia lá na Microlins, acabava ficando na sala da diretoria, batia um papo lá com os proprietários da franquia, enquanto ajustava os layouts dele, levava o notebook, né? Às vezes até utilizava o próprio computador do cliente. E aí a gente conversava, botava o papo em dia, falava bastante. Isso, inclusive, foi fator determinante para que eu pudesse criar, digamos assim, as oportunidades que surgiram. É muito importante, eu sempre menciono aqui no canal, né, em todas as minhas conversas com vocês, de que você preze bastante pelo relacionamento com o seu cliente. A maneira com que você conversa, com que você se veste e se comporta, faz toda a diferença. Não que você precise abandonar o seu estilo, mas é importante você se adequar aos momentos, às situações, se você quiser, claro, criar algumas oportunidades mais legais aí para sua carreira. E aí nessas conversas, durante uma das alterações que eu estava fazendo lá no material dele, surgiu justamente a oportunidade. Ele perguntou: Lilt, cara, você manda muito bem nisso, a gente está precisando de professor aqui na Microlins. O que você acha de você fazer um teste aí, de repente você começar a lecionar, a dar aulas aqui na unidade? O que você acha? Eu, né, como bom autodidata e curioso pra caramba, resolvi aceitar. Falei, tá bom, topo, com certeza, vamos ver aí o que vai acontecer. Nunca dei aula na minha vida, nunca tinha entrado em uma sala de aula, nunca tinha tentado passar o que eu sei pra ninguém, ia ser um desafio completamente novo. É óbvio que na época eu não enxerguei dessa maneira, não tinha essa percepção. Na época eu queria ganhar dinheiro, era o que eu precisava fazer, ganhar dinheiro para conseguir me sustentar, conseguir manter o salário na gráfica, não era tão bom. Inclusive eu vou fazer um plot aqui, tá? Porque eu vou falar sobre salários também mais na frente, tá certo? E aí fiz o teste. O conhecimento necessário era uma expertise que eu já dominava, informática básica, Windows, Word, Excel, PowerPoint, coisas que eu aprendi mexendo, fuçando durante o trabalho lá no birô de cópias e também durante o trabalho na gráfica. Então, coisas comuns, eu só precisava ter capacidade de formular isso de maneira que eu pudesse transmitir essa informação para os alunos dos cursos da Microlins. É óbvio que eles tinham material didático, eu recebi esse material didático, né? Passei no teste, recebi o material didático e aí tive uma semana para me preparar para começar a dar aulas. E olha só, foi um desafio tremendo. Na primeira vez que eu entrei na sala de aula, minha primeira turma estava começando, tinham alunos de todas as faixas etárias, 15, 16, 18, até lá os seus 40, 50 anos, então era uma turma bem diversificada. Quando eu entrei na sala eu fiquei super nervoso, mal sabia o que falar, apesar de já ter conhecimento do domínio, de saber o que eu tinha que mostrar para eles, ensinar para outra pessoa
é uma experiência completamente diferente. Na primeira aula eu comecei a falar muito rápido, gaguejava, ficava perdido, não olhava para as pessoas, olhava para a tela. E eu tive, claro, que me habituar, sempre conversando com os outros professores, né? Poxa, cara, eu comecei agora, você tem algum toque, alguma dica, qual que é a melhor postura para ficar lá na frente e tal, o que você acha? Assisti também, é claro, algumas aulas dos outros professores para eu ficar mais por dentro de como é que acontecia. E aí comecei a tentar, né? No primeiro dia foi bem difícil, foi bem complicado. As aulas aconteciam 2 vezes por semana, eu tinha uma turma para começar. Depois, na segunda aula, eu ainda estava bastante nervoso, mas já estava um pouquinho mais tranquilo, porque a gente vai criando aquele vínculo, vai conhecendo mais as pessoas, vai conversando, né? E aí no terceiro, quarto, depois de um mês, eu já estava me sentindo muito melhor para ensinar o que eu sabia, já tinha um pouquinho mais de domínio das informações e de como elas deveriam ser passadas para que essas pessoas aprendessem. E óbvio, né, trabalhei por quase 3 anos como professor. Durante esse tempo eu pude aprender muito. E é claro, à medida que eu ia trabalhando, que eu ia ensinando, eu ia colhendo feedbacks e observando como os alunos reagiam e como as informações eram captadas por eles, fui melhorando os meus processos e consegui desenvolver uma metodologia de ensino legal. Tudo isso na marra, tudo isso praticando, sem fazer curso de oratória nem nada. E justamente esse foi um dos fatores mais legais, foi uma das habilidades mais interessantes que eu pude desenvolver enquanto era professor. A capacidade de falar, de conversar, de expressar melhor as minhas ideias e, acima de tudo, de me relacionar com as pessoas, o que a gente sabe é muito difícil para a maioria das pessoas. Você conseguir chegar com uma pessoa completamente estranha e conversar com ela abertamente, francamente, de maneira concisa, coerente, de maneira mais fluida, digamos assim. E isso foi uma das principais vantagens, uma das principais habilidades que eu pude aprender enquanto trabalhava como professor. Enquanto eu era professor, eu também desenvolvi bastante o meu senso crítico, a minha capacidade de avaliar o que era importante, o que não era importante, quais pessoas mereciam mais atenção, quais pessoas podiam se virar melhor sozinhas e por isso precisavam de menos atenção. Isso me ajudou a me desenvolver grande e espantosamente como profissional da área criativa. Por incrível que pareça, trabalhando como professor de informática básica, ensinava Windows, Word, PowerPoint, Excel, eu pude me desenvolver muito mais como profissional criativo que eu era, como arte finalista na gráfica, como produtor gráfico e, é claro, né, de vez em quando dando uma de designer gráfico também. Poder ensinar as pessoas, trabalhar como professor, embora, é claro, me proporcionasse um melhor salário, uma grana a mais que entrasse no meu orçamento no final do mês, uma das principais vantagens não foram os ganhos financeiros. É claro, curti pra caramba, gostei demais de ganhar mais dinheiro, mas isso acaba. Você recebe seu salário, você gasta, recebe, gasta, e esse é o ciclo comum, né? Como as coisas acontecem. Mas a experiência vivida, o que eu aprendi dentro daquele ambiente, com as pessoas, com os demais professores e com os alunos, e também, é claro, no ambiente de uma escola, por mais que seja uma escola de cursos profissionalizantes, eu trago hoje para o resto da vida. É graças a esses conhecimentos, a essa experiência, que eu consegui construir o canal que a gente tem aqui no YouTube, que eu consegui desenvolver os meus próprios cursos, usando metodologias que dão certo, que as pessoas gostam, que elas aprendem. Sem isso eu não conseguiria construir, sem essa experiência que eu tive anteriormente, acho que nada disso existiria hoje. É graças a esse tempo que eu trabalhei como professor na Microlins que eu pude fazer o Clube do Design, que não começou como um canal para você que está acompanhando esse vídeo aqui hoje. Começou como vídeos aleatórios de PowerPoint para que os meus alunos pudessem reforçar o conteúdo. Aí, como as pessoas foram chegando e foram pedindo vídeos, eu acabei expandindo um pouco mais o assunto e a gente tem o material que a gente tem aqui hoje. Depois que eu trabalhei na Microlins durante 3 anos, é importante reforçar que enquanto eu dava aulas na Microlins, eu trabalhava na gráfica. Então eu trabalhava durante o dia na gráfica, dava aulas na Microlins à noite e nos finais de semana. Então era dupla jornada de trabalho. Já tinha acabado o ensino médio, né? Já estava aí com os meus 19, 20 anos e fazia essa dupla jornada trabalhando inclusive nos finais de semana. Depois que trabalhei na Microlins, depois de 2 anos e meio mais ou menos, ou menos do que isso, um pouco mais de 2 anos, eu saí da Microlins e fui chamado para trabalhar em outras escolas, como por exemplo o Senai da cidade, né, o CEP Barcarena, lá, que é o Senai Mundial do Senai em Barcarena, Vila dos Cabanos no caso,
e também dei aulas em escolas técnicas, como na Escola Técnica IEPAN, na verdade, e mais uma outra escola lá, eu esqueci o nomezinho, uma escolinha de informática pequenininha, que também dei aulas durante um tempo. E tudo isso eu fazia enquanto trabalhava na gráfica. Dava aulas, acabei inventando uma segunda profissão para mim mesmo, acabei abraçando, né, a profissão de professor enquanto era arte finalista, e isso me ajudou muito durante os anos seguintes, não só a ganhar mais dinheiro, mas também como a conhecer outras áreas, conheci escolas técnicas, grades curriculares de cursos técnicos. Eu dava aula de informática para alunos do curso de logística, por exemplo, que é um curso técnico, então eu tive que adaptar o meu conteúdo para a realidade daqueles alunos, e isso, cara, é sensacional, eu pude me desenvolver bastante. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu sempre fui muito curioso, assim como no primeiro emprego, na gráfica e também como um professor, a curiosidade nunca deixou de existir. Eu sempre precisei ser muito curioso e sempre precisei ficar antenado no que acontecia ao meu redor. Eu não ficava esperando as pessoas me falarem o que eu deveria fazer. Não, quando eu tinha um novo desafio, eu metia a cara, mergulhava de cabeça, procurava entender quais eram os desafios, o que eu precisava aprender e resolver, e corria atrás. Aprendia, pesquisava, lia livros, procurava informações que fossem importantes para mim. Então nada de esperar ali, eu te faz isso, faz aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Eu mesmo criava as situações, pesquisava a respeito, e assim eu conseguia aproveitar melhor as oportunidades quando elas surgiam. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar, né, para compartilhar com você nesse vídeo aqui. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, não esqueça de comentar aqui embaixo, eu sempre respondo, não importa quando você esteja vendo esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Um forte abraço, tchau, tchau.